Abertura. Sequência de imagens. Cadeirante atravessa a rua. Pessoa cega caminha com bengala. Mulher joga futebol na praia. Criança com síndrome de Down brinca. Olhar de uma mulher negra. No centro, repórter Justiça Especial e Inclusão. Mulher negra caminha por gramado. Seus pés estão calçados por chinelos de dedo. Ela caminha em direção a uma casa. Sofrimento, luta e conquistas. A mulher derrama café de uma garrafa para uma xícara. Eu costumo dizer que a gente tem que matar 10 leões por dia. E aí é muito difícil. Dalila Lisboa, o processo assistente de social. Estudar, de você vir de uma classe vulnerável, de não ter acesso às coisas mais fáceis, dificulta muito. E às vezes até te estimula a desistir. Dalila leva seu notebook até uma mesa de jantar. Para contar a história da Dalila, percorremos 50 quilômetros da área central de Brasília até o Quilombo Mesquita, em Cidade Ocidental, Goiás. Ela e os irmãos tiveram uma infância difícil. Era uma vida muito sofrida, a gente sempre viveu no limite. Nunca faltou comida, não, mas a gente só tinha o puro arroz e feijão, muitas das vezes. Sentada em um banquinho, Dalila usa o notebook. Dalila cresceu decidida a escrever uma história diferente da mãe, merendeira, que ganhava um salário mínimo para sustentar toda a família. Para isso, sabia que era preciso mergulhar nos estudos. Quando terminou o ensino médio, fez um cursinho pré-vestibular comunitário. Chegava no cursinho por volta de 7 horas, mais ou menos. A aula começava entre 7h30 e 8 horas. E aí eu estudava até meio-dia. Aí de meio-dia até 5h30, 6 horas, a gente ficava debaixo das árvores estudando, para complementar os estudos. Esforço recompensado. No ano seguinte, Dalila foi aprovada no curso de Serviço Social na Universidade de Brasília, por meio do sistema de cota racial. Lá dentro, se deparou com preconceito por ser negra e a primeira estudante quilombola da universidade. A gente escutou, né, muita coisa em relação às cotas, porque as cotas eram injustas, porque estava tomando vaga dos outros. A gente escutava muito, não era assim diretamente, você tomou minha vaga, mas numa aula que tinha debate sobre cotas, era esses os discursos que a gente ouvia, entendeu? Que não deveria ser cotas raciais, tinha que ser cotas sociais. Foram 4 anos de muitos obstáculos para Dalila realizar o sonho da graduação. Com o diploma em mãos, era apenas o começo da luta. Dalila estava decidida a estudar para concurso público e mais uma vez se deparou com a mesma dificuldade. Sem dinheiro para fazer um cursinho preparatório, pegou o material com os amigos emprestado, estudou sozinha, na garra mesmo, sem desistir. E 5 anos depois veio a primeira conquista. Ela passou em primeiro lugar como assistente social na Universidade Federal do Oeste da Bahia. Como foi para você quando pisou pela primeira vez na Universidade Federal do Oeste da Bahia como servidora pública? A sensação de sonho realizado, de tudo que eu percorri, eu consegui, sabe? Foi um sonho muito grande, foi as lágrimas mesmo. E acha que ela parou por aí? Que nada! Logo depois, Dalila foi aprovada no concurso do Instituto Federal de Brasília para a mesma função, mas ainda não era o que realmente queria. Depois de mais uma temporada firme nos estudos, passou no concurso do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Como que é para você hoje, servidora do TJDFT, olhar para trás, para sua história e saber que você chegou muito longe, muito além do que a própria comunidade muitas vezes poderia imaginar? Para mim é uma grande conquista, né? Porque eu penso assim, da onde eu saí e aonde eu estou chegando. O Tribunal de Justiça é um órgão de muito nome, é quase o topo da minha carreira, né? Eu estou num dos melhores concursos que tem. E assim, aí eu fico pensando que tudo que eu sofri, sabe, tudo que foi muito dolorido, todas as lágrimas que eu já derramei, elas valeram a pena. Já dizia o ditado popular, a palavra convence, o exemplo arrasta. Dalila inspirou a irmã mais nova a seguir o mesmo caminho. E ela sempre ficou falando na minha cabeça, você vai entrar na UNB, a gente vai dar orgulho para nossa mãe, a gente vai construir um futuro melhor do que o nosso passado. Danusa conta que foi a segunda aluna quilombola da Universidade de Brasília. Ela é engenheira agrônoma e conta que o que aprendeu em sala de aula coloca em prática nos projetos do quilombo. Ter passado pela faculdade e voltar para a comunidade
e trazer toda a bagagem que eu aprendi lá e levar para os produtores daqui é essencial, porque assim, eu me dediquei para a faculdade e eu vim daqui. Então, acho que a minha obrigação é trazer todo o conhecimento que eu tive na universidade para dentro da comunidade. Danusa com chinelos caminha sobre a horta plantada no quilombo. Danusa tem cuidado ao tocar as folhas de uma planta da horta. Dalila e Danusa, elas têm uma história, histórias Manuel Barbosa Neres, escritor e filósofo. Digamos, representativas do que nós estamos tratando aqui, ou seja, da necessidade de política de cotas. Elas de um interior do estado de Goiás, de um quilombo, de famílias pobres, mas que nunca se entregaram. Então a história delas representa aquilo que a gente defende mesmo. Ou seja, são pessoas capazes, que têm de fato todas as condições para cursar a universidade, mas falta oportunidade por uma série de razões. Então é o resultado de fato de que, se essas pessoas têm oportunidade, elas sim conseguem ir adiante. Embora seja uma discussão antiga, a lei de cotas só foi aprovada em 2012, com a Lei 12.711. Ela vem no sentido de trazer essa garantia de cotas, que é reservar 50% das vagas para estudantes que vieram de escola pública. E dentro desse percentual tem que fazer a preferência, né, pelos alunos pretos, pardos e indígenas, né, que historicamente precisam dessa ascensão para o ensino superior. Então foi feita essa legislação para garantia desse direito, que já vinha sendo garantido em nível municipal ou estadual, né? Uma década antes da lei entrar em vigor, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro já adotava o sistema de cotas. Ela é pioneira no país. A política de cotas que a gente tem é bastante complexa, ela é multidimensional, ela não atende apenas pessoas negras, ela tem como principal objetivo a inclusão nas universidades federais de estudantes que vieram do ensino médio público, e dentro desse grupo uma parcela que aí sim é preta, parda ou indígena, e uma outra parcela que é de baixa renda. Então ela é uma lei que tem um caráter muito compreensivo no tocante ao enfrentamento de desigualdades. Ainda de acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o sistema de cotas é uma política de ação afirmativa que vai muito além de um reconhecimento simbólico. É uma redistribuição de oportunidades. Para a gente ter uma ideia dos números gerais, até 1998, de cada 100 estudantes de graduação na faixa etária de 18 a 24 anos, 75 pertenciam ao segmento 20% mais rico da sociedade. Isso quer dizer que o grupo mais rico da sociedade brasileira estava super representado no ensino superior. E depois, em 2019, eles passam a ser apenas 40 em cada 100, que ainda é um número grande, mas muito menor proporcionalmente àquele que nós tínhamos no passado. Para muitos especialistas, as cotas raciais, por exemplo, são uma reparação de uma dívida histórica. Elas são mecanismos, digamos, os melhores que nós encontramos até então, né, para inserir as pessoas negras na sociedade, na universidade, no emprego de uma forma geral. Então, começando pela inserção nas universidades, considerando que o elemento educacional ele é fundamental, então nós temos de fato um instrumento eficiente, né? Até agora o melhor que nós encontramos para inserir as pessoas na sociedade, no trabalho e, portanto, numa mudança de vida, numa mudança de perspectiva. As universidades são a porta de entrada para o mercado de trabalho. A maioria dos cotistas, quando se forma, devolve à sociedade um investimento em forma de conhecimento. Veja agora o que aconteceu no momento da necessidade da pandemia. Dione Moura, relatora do plano de cotas da UNB. Que ingressaram na universidade por meio de cotas para pessoas negras ou para escolas públicas, ou para pessoas com necessidades socioeconômicas, somaram com resultados para a busca de soluções durante a pandemia. Então, essa é a perspectiva que nós não podemos perder de visão. Trazer pessoas que não estavam no ensino superior para o ensino superior não beneficia apenas a pessoa, beneficia quem será atendido por esse jovem negro. Passamos a produzir em 20 anos Samuel Vida, professor de Direito da UFBA. Existiam na memória, no imaginário, na vida social brasileira. Médicos negros, advogados negros, engenheiros negros. As profissões mais prestigiadas
gozavam de uma pequena participação, quase uma insignificante participação de pessoas negras. Eu daria como exemplo a pesquisa em medicina sobre anemia falciforme, uma doença conhecida já há mais de um século, que atinge preponderantemente a população negra e que até cerca de 15 anos atrás quase não possuía pesquisas na esfera da Universidade Brasileira. Com a entrada de estudantes negros, hoje nós temos vários projetos de pesquisa tratando dessa doença. Se não fosse as cotas, eu ia demorar muito mais a entrar na universidade, né? Porque eu ia concorrer com pessoas que têm um nível de conhecimento, tinham um nível de conhecimento maior que o meu. E assim, claro, eu não vou dizer que eu não iria entrar. Em algum momento eu ia entrar, mas com certeza ia demorar muito mais. No próximo bloco, a repórter Larice Neves mostra como o sistema de cotas beneficia outros grupos e o desafio para evitar as fraudes. O Repórter Justiça volta já. Vinheta de transição, estamos apresentando o Repórter Justiça e Especial Inclusão. Vinheta de transição. Voltamos a apresentar Repórter Justiça e Especial Inclusão. Fila para entrar no ônibus na rodoviária de Brasília. Além dos negros, outros públicos fazem parte do sistema brasileiro de cotas. Isso inclui as pessoas com deficiência ou com problemas cognitivos, pessoas de baixa renda e também indígenas como o Theo. Na entrevista gravada para o Repórter Justiça, ele fez questão de usar um cocar. A universidade nunca foi pensada para nós, né? Nós sempre ocupamos elas, assim, com muita luta. Não é de agora que a gente debatia ações afirmativas para dentro das universidades, que a gente debatia programas de cotas, de fato, e pudesse reconhecer, né, essa população que historicamente sempre foi excluída dos processos educacionais. Os povos indígenas, para dentro das universidades, sempre foi um objeto de estudo, né? Nunca foi um objeto onde seria o sujeito ativo do processo, aquele indígena que estaria fazendo ciência, aquele indígena que estaria fazendo pesquisa. Ao longo dos anos, a entrada de indígenas tem crescido bastante nas universidades e a política de cotas tem influência direta nesse novo cenário. Um levantamento feito pelo site Quero Bolsa mostrou que em 2010, 2.723 alunos se declararam indígenas. O dado mais recente é de 2017 e mostra que houve um aumento significativo. Nesse ano, o número saltou para 25.670 estudantes. O que nós escuta muito, Dinamanto Chá, advogado. E aí isso é muito comum, vários alunos falam isso, afirmar que nós indígenas tiramos vagas dos não indígenas. Então, o racismo se dá muito pelos próprios colegas que enfim, acha que nós estamos usurpando vagas deles, né, e não entende esse processo, né, histórico de exclusão dos povos indígenas de apagamento. Então, na verdade, o sistema de cota é uma reparação, né, a todo o mal que foi praticado contra esses povos. De acordo com o último censo da Educação Superior do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, quase 57 mil indígenas estão matriculados nas universidades do país. Pela lei de cotas, 50% das vagas das universidades e instituições federais de ensino técnico devem ser reservadas a estudantes de escolas públicas. Dentro desse número, há reserva de vagas ainda para pretos, pardos e indígenas, de acordo com a porcentagem dessas populações em cada estado. Então, a gente tem uma universidade Zélia Amador, hoje, professora da que UFPA. eu considero uma universidade diversa, com muita presença de indígenas, de quilombolas e de pessoas negras. Tá? Os indígenas e os quilombolas estão organizados em suas associações docentes e eles participam do DCE, o Diretório Central de Estudantes. Portanto, eles conquistaram na luta voz ativa. Thalita foi aprovada para o curso de Medicina, um dos mais concorridos da Universidade de Brasília. A minha cota é de renda inferior a um salário mínimo e meio per capita e de escola pública. Aos 19 anos, realizou um sonho. Agora é hora de arregaçar as mangas e concluir a faculdade. A jovem sempre estudou em escola pública e, apesar de reconhecer o empenho dos professores, teve que se esforçar para conseguir a vaga que queria. Tive, sim, dificuldades de me alinhar, né, com os conteúdos, principalmente porque na escola pública nem sempre tem como dar todos os assuntos que são cobrados no vestibular ou aprofundar tanto como eles pedem.
Então eu tinha que ir lá, né, no meu estudo separado e tentar aprofundar mais ainda meus conhecimentos. E as cotas foram essenciais. Sem as cotas eu acho que talvez não conseguiria, porque o sistema universal tem notas maiores ainda. A mãe dela está toda orgulhosa. Eu falo para você que isso aí Raquel foi Caldas, a minha estudante. maior alegria. Não é assim, eu sei que você fica muito feliz, que você vai ter né, uma faculdade bem disputada, mas a nossa maior alegria é saber que você vai ajudar a outra pessoa, né, salvar vidas, né, isso aí é uma coisa que traz felicidade pra gente. Quem também tem motivos para comemorar é a Clara. Ela tem paralisia e algumas limitações físicas. É universitária de letras e entrou pelo sistema de cotas. A brasiliense ainda é poeta. Quando eu entrei no IF, eu comecei a adentrar mais na poesia. E teve um professor chamado Gustavo Alves de lá, que me deu um apoio magnífico. E ele uma vez chegou para mim e falou assim: Clarinha, é o seguinte, tem gente que tem talento para escrever, tem gente que tem técnica, você tem os dois. Se você continuar, se você se aprofundar no estudo, você consegue ser escritora renomada. Futura escritora com experiência na atuação, Clara estreou durante a pandemia um média-metragem, o Fale Conosco. Eu sou parte de um todo indefinido, contraditório, completo. Sem dúvidas, ela está no caminho certo, se empenha em tudo e também se adapta. A deficiência, ela não limita ninguém. Ela só faz a gente se adaptar ao que ela é. E é verdade, as nossas características nos fazem adaptar ao nosso corpo, conhecer o nosso corpo, conhecer nossa origem, mas não necessariamente elas são algo ruim. Muitos especialistas acreditam que as cotas têm ajudado estudantes que não tiveram tantas oportunidades a ingressarem em uma universidade pública e concluírem o ensino superior. O grande problema em meio a tudo isso são as fraudes, ou seja, pessoas que não são pretas ou indígenas, por exemplo, que querem ocupar as vagas reservadas. Lidinês presenciou uma situação assim e denunciou. No ano em que nós ingressamos, bastava a autodeclaração, então, independente de você cumprir os requisitos raciais, fenotípicos ou não, bastava você dizer que era uma pessoa negra. Então, se de fato você era uma pessoa negra e você assim dizia, você ocupava aquela vaga. Se você era uma pessoa branca e se dizia, você também ocupava. Não existia nenhum mecanismo que controlasse isso. Ela conseguiu que a Universidade Federal da Bahia criasse uma comissão para avaliar o pedido de candidatos que querem concorrer a uma vaga reservada e diz que as fraudes prejudicam quem depende das cotas para chegar ao ensino superior. Primeiro, porque elas enfraquecem a lei de cotas, né? Segundo, porque elas impossibilitam que nós cheguemos de fato aos números representativos, que nós busquemos, que nós alcancemos a igualdade racial na nossa sociedade, que já é declaradamente, conhecidamente racista. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro foi a primeira a adotar o sistema de cotas. Agora, a análise para evitar fraudes é bem rígida. Nós realizamos Cátia Antônia da Silva, pró-reitora de Políticas Afirmativas da UERJ. Ouvir os centros acadêmicos, ouvir também as unidades acadêmicas. As pessoas queriam entender profundamente o que é uma comissão de heteroidentificação, que algumas universidades chamam assim, de comissão de heteroidentificação, mas que os nossos alunos, os nossos coletivos, nos ajudaram a pensar no conceito de comissão de validação da autodeclaração. No próximo bloco, vamos mostrar profissionais que ocuparam vagas reservadas nas universidades, se formaram e hoje são profissionais renomados na área de atuação. A gente volta já já. Vinheta de transição, estamos apresentando o Repórter Justiça Especial Inclusão. Vinheta
Vinheta de transição. Voltamos a apresentar Repórter Justiça Especial Inclusão. Hospital Regional de Samambaia, em Brasília. De uma aldeia no sertão de Pernambuco, a capital do país, a mudança foi complicada, mas recompensadora. Afinal, Josinaldo está aí, fazendo o que gosta. Eu sou médico, formado em urgência e emergência e atual servidor da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Ele também é o primeiro indígena formado em medicina pela Universidade de Brasília. Entrou pelo sistema de cotas. O processo em si, Josinaldo eu acho que foi fundamental para dar esse pontapé inicial e essa abertura nas universidades para o público indígena. Apesar de morar em Brasília há quase uma década, Josinaldo não esquece de onde veio. Dá uma olhada nestas fotos. É o médico trabalhando na comunidade que nasceu, onde realiza mutirões de atendimento e faz consultas online. Uma forma de não se afastar das origens. A política de cotas mudou a vida das famílias brasileiras. Isso porque, se o número de pardos, pretos e indígenas aumentou nas universidades, consequentemente, o número de profissionais com esses perfis também cresceu, qualificação que afeta diretamente na renda dessas pessoas. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais faz um trabalho de acompanhamento do universitário, que tem problemas físicos, psicológicos e comportamentais. Assim, as chances de conclusão do curso sobem bastante. Quanto maior a diversidade, melhor será a formação de futuros profissionais. E, além disso, Kelly Assunção, o acesso à educação superior impacta diretamente no empoderamento da pessoa com deficiência e na sua contribuição para a sociedade. Não só no mercado de trabalho, mas também na sua vida social, na sua vida política, o que torna essas políticas inclusivas ainda mais importantes. Agora, veja esta apresentação de dança. Os dois dançarinos são maravilhosos, né? Os passos seguem direitinho o ritmo das batidas da música. Difícil imaginar que o homem é surdo desde a infância. Homem e mulher dançam em bosque à luz do dia. Ele gira o próprio corpo 2 vezes. A mulher corre até ele e pula em seus braços. Ele a carrega e a coloca de volta no chão. Maicon é o único professor de balé deficiente auditivo do Distrito Federal. Sempre enfrentando dificuldades, sempre enfrentando barreiras, porque não encontrava um lugar adequado, né, para que um surdo pudesse Tradução, Jane Lima. Dançar, né, porque a gente sente a vibração da música e pela vibração a gente também entende como é um ritmo e o corpo se movimenta conforme o ritmo da vibração. Por meio das cotas, ele conseguiu uma vaga para cursar licenciatura em dança no Instituto Federal de Brasília. É engajado e lançou até uma campanha na internet, no Dia Internacional da Dança. Fez um vídeo só com pessoas surdas dançando. Mulher dança hip hop na sala de casa. Homem dança forró em um quintal repleto de plantas e árvores. A gente precisa se unir para que a gente possa criar estratégias, criar novas propostas para que a gente possa desenvolver a arte da dança, da música. E, para tanto, nós precisamos realmente interagir uns com os outros, participar. 3 economistas brasileiros criaram uma metodologia chamada de Índice Folha de Equilíbrio Racial, que é uma forma de medir as consequências históricas da exclusão social vivida pela população negra. O índice mostra que as cotas ajudaram a diminuir a diferença entre a quantidade de pretos, pardos e brancos nas universidades. O levantamento revela ainda que o Brasil pode atingir um equilíbrio racial no ensino superior na próxima década. A Lei de Cotas de 2012 prevê que o programa seja revisto no prazo de 10 anos. A Lei de Cotas, ela é uma ação Sanches da Silva, economista. Porém, a gente identifica várias críticas com relação a ela, principalmente na literatura, porque, na verdade, o foco deveria ser na melhoria do ensino fundamental e médio. Ela resolve o acesso dos alunos de escolas públicas, porém, a gente tem que pensar que é muito importante essa melhoria do ensino fundamental e do ensino médio. Alex é da 2ª turma de cotas da Universidade Estadual de Londrina.
Hoje é professor doutor na mesma instituição e trabalha com temas raciais. Nós temos o acesso, mas nós não temos garantia da permanência. Precisamos lembrar que a questão racial ela é perpassada pela questão de classe e pela questão de gênero. Então, enquanto não for tratado esses três objetos, esses três fenômenos, a gente precisa compreender que o número de negros que entram na universidade não é o mesmo número que saem. E assim, a gente termina o Repórter Justiça desta semana. Já segue nosso perfil no Instagram, é o TV Justiça Oficial. No YouTube, o canal é o mesmo. Se quiser entrar em contato com a nossa produção, o e-mail é o reporterjustiça@stf.jus.br. Até a próxima. Créditos finais. Produção Bárbara de Alencar e Joyce Pires. Reportagem Leonardo Ferreira e Larissa Neves. Edição de texto Renata Teodoro. Cabelo e maquiagem Lia Brandão. Cinegrafia Jefferson Martins, Lúcio Ribeiro e Luiz Guilherme. Assistência técnica Kleber Leite e Paulo Paz. Edição de pós-produção Patrick Gomes. Videografismo Lucas Matias. Núcleo de programação Roswazen. Núcleo técnico Fábio Guedes. Núcleo de produção de programas Flávia Soledade. Supervisão, Coordenadoria de Gestão da TV e Rádio Justiça e Secretaria de Comunicação Social STF. Realização TV Justiça Essencial 2022.